pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje vamos abordar o tema Novembro Azul. Muitos de vocês já devem conhecer sobre esse assunto, já ouviu falar, porém hoje nós vamos falar um pouquinho da importância desse tema na nossa escola. Vamos começar aqui com uma frase do Instituto Lado a Lado pela Vida, que diz o seguinte: valente é o homem que enfrenta até o preconceito. Bom, hoje na nossa aula, falar sobre a campanha Novembro Azul é um trabalho de conscientização da importância do homem cuidar da própria saúde, em especial em relação ao câncer de próstata, que vem aumentando muito e que nós sabemos que muitas vezes está relacionado a principalmente o machismo e a falta da realização dos exames precocemente, para que o homem possa, através desses exames, diagnosticar qualquer problema e venha ter êxito no seu tratamento. Então é muito importante que esse assunto seja colocado em pauta aqui também na nossa escola. A campanha Novembro Azul, ela teve início na Austrália em 2003 pela Fundação Movember, e isso realizado no mês de novembro, né? Então, por isso conhecida como Novembro Azul. Essas ações começaram na Austrália e no Brasil. Essa iniciativa foi com o apoio do Instituto Lado a Lado pela Vida, que trouxe a campanha no ano de 2014. Então nós podemos dizer que é uma campanha bem recente. Assim como o Outubro Rosa tem as iluminações de prédios públicos, enfim, de alguns locais com a iluminação em rosa, o Novembro Azul também ficou marcado pelo lacinho azul, pelo bigodinho e pela iluminação de alguns prédios públicos pela cor azul. Então é comum aí, como vocês estão vendo na Assembleia Legislativa, aí no Viaduto do Chá, né, a iluminação em azul, lembrando esse movimento, lembrando essa campanha que é tão importante. Bom, apesar de nós falarmos que ela é uma campanha para a saúde do homem, as mulheres têm um papel extremamente importante e fundamental. Afinal de contas, muitos homens só procuram o exame, só procuram tratamento quando são incentivados pelas mulheres. Então, as mulheres são responsáveis aí, não que elas sejam responsáveis pela vida dos homens, os homens são responsáveis por si próprios. Porém, as mulheres têm um papel extremamente importante, porque são elas as grandes incentivadoras, são elas que incentivam o seu pai, o seu esposo, o namorado, o amigo, familiar a ir fazer os exames preventivos e também buscar ajuda quando tem algum problema. Então, as mulheres têm exercido um papel fundamental no comportamento masculino, já que o homem sempre na história não teve tanto o hábito, não tem o hábito de cuidado com a saúde. E não é à toa que a expectativa de vida feminina das mulheres é maior do que o dos homens, por vários motivos, inúmeros motivos, né? Então até um vídeo aí vou passar para vocês que é: e aí, você é homem de verdade? Vamos assistir um pouquinho esse vídeo aí e entender um pouco por que a expectativa de vida feminina é maior. Atualmente, a mortalidade masculina no Brasil é maior para todas as causas, exceto para doenças específicas do gênero feminino. Mas o porquê disso?
Homens morrem mais do que mulheres porque abusam do álcool com maior frequência. Homens morrem mais do que mulheres porque acham que nunca vão adoecer. Homens morrem mais que mulheres porque não procuram serviços de saúde. Homens morrem mais do que as mulheres porque têm medo de descobrir que têm doenças. Os homens morrem mais do que as mulheres porque se arriscam mais no trânsito. Os homens morrem mais do que as mulheres porque eles não praticam as atividades físicas com tanta regularidade. Homens morrem mais que mulheres porque não se alimentam corretamente. Homens morrem mais que mulheres pois estão mais expostos a acidentes de trabalho. Homens morrem mais do que mulheres porque se envolvem mais em situações violentas. Hoje, a expectativa de vida masculina é menor do que a feminina em todas as regiões do Brasil. Quase um terço dos homens brasileiros não tem o hábito de procurar serviços de saúde para acompanhamento médico, o que é inversamente proporcional ao que as mulheres fazem, já que desde cedo elas estão acostumadas a visitar o ginecologista e buscar acompanhamento de sua qualidade de vida. E aí, será que você é homem suficiente para cuidar da sua própria saúde? Porque homem de verdade pratica atividade física com regularidade. Homem de verdade não entra em briga à toa. Homem de verdade não tem medo de fazer o exame de toque. Porque homem de verdade não deixa o amigo dirigir quando está bêbado. Homem de verdade não tem medo de fazer exame de sangue. Homem de verdade sabe quais doenças o pai e a mãe tiveram para poder se prevenir. Porque o homem de verdade está ligado se sua pressão tá ok. Porque homem de verdade não se arrisca à toa. E agora que você já assistiu o vídeo, vamos dar continuidade aqui na nossa aula sobre Novembro Azul. Então o câncer, no caso o câncer de próstata, assim como qualquer outra forma de câncer, começa em um órgão, no caso dos homens aí, a próstata, porém esse câncer ele pode se espalhar para outras partes do corpo, o que nós já aprendemos lá na campanha Outubro Rosa, que se chama metástase, quando um câncer sai de um determinado órgão e afeta outros órgãos. No caso do câncer de próstata, é muito comum atingir a parte óssea, então evoluir para um câncer ósseo, né? Então, daí a necessidade de um cuidado o quanto antes possível. Bom, vamos entender um pouquinho o que é a próstata. A próstata é um órgão masculino que fica localizado na frente do reto, embaixo ali da bexiga, e ele serve tanto a parte reprodutora, ou seja, o sistema reprodutor do homem, quanto também ao sistema excretor urinário do homem, porque tanto o canal que sai ali da região da bexiga, né, para formar a uretra do homem, para expelir a urina, como o canal que vem do canal deferente, que vem lá do testículo do homem, passa pela vesícula seminal. Todos esses dois canais se encontram dentro da próstata e se tornam um canal único, que é a uretra. Então a próstata serve esses dois sistemas. É comum a próstata ir aumentando seu tamanho ao longo da vida, mas em um jovem ela possui aproximadamente 20 gramas e tem o tamanho de uma noz, que vocês estão vendo aí na imagem. Para que serve a próstata? A próstata ela produz 70% do sêmen, ou seja, do líquido que compõe o esperma do homem. É aquele líquido esbranquiçado. E para qual é a função? Para que serve a próstata? A função é neutralizar a acidez, tanto da urina que possa ter no canal uretral do homem, como também a acidez da vagina feminina. Então o líquido prostático protege, prolonga a vida do espermatozoide. Então é muito importante que o homem faça esse diagnóstico, porque a próstata é sim um órgão muito importante para o homem, né? E começa ali uma coisinha muito pequena e à medida que vai aumentando começa a interferir também nesse canal. Por isso o homem pode passar a ter dificuldades tanto para a sua ejaculação quanto também para urinar. Então, muito importante que o homem previna o câncer de próstata,
que é um câncer que tem aumentado muito. São 60 mil casos por ano no Brasil, aproximadamente 13 mil mortes por ano, o que dá em média aí uma morte a cada 40 minutos. Então é um número bastante alto. É o 6º tipo de câncer que mais comum, no mundo, tá? E representa 10% de todos os tipos de cânceres. Porém, a boa notícia disso tudo é que 90% de chance de cura existe quando o homem procura e tem um diagnóstico o quanto antes possível, né? Quanto mais precoce é o diagnóstico, aumenta muito a chance de cura. Então isso é muito importante. É bom saber que na maioria das vezes o câncer de próstata não apresenta nenhum sintoma em sua fase inicial, na maioria das vezes. Em alguns casos, sim, apresenta dificuldade em urinar. A micção é bem fraca, aos poucos. Muitas vezes a sensação é de não ter esvaziado totalmente a bexiga. Vai muitas vezes recorrentemente ao banheiro, muitas vezes durante a noite, né? Há um desconforto na região entre a bolsa escrotal e o ânus e dores nas costas. Não é muito comum esses sintomas na fase inicial, mas eles podem sim vir a existir. Já na fase mais avançada, aí, além desses sintomas que eu disse, dor na hora de urinar, ardência, não ter um fluxo durante a urina, e muitas vezes ao banheiro à noite, pode ter sangue na urina, começa a ter a disfunção erétil, ou seja, não mantém uma ereção, e aí começa outros problemas como dor nos ossos, uma queda geral na sua saúde, muitas vezes também junto uma insuficiência renal, então incapacidade dos rins de trabalhar corretamente e sentir dores fortes pelo corpo. Então isso é numa fase um pouco mais avançada. Os principais fatores de risco é a idade, em primeiro lugar. À medida que o homem vai passando, vai ficando mais velho, as probabilidades e a chance aumenta, né? Principalmente após os 50 anos. Então, passou de 50 anos, essa condição aumenta, essa probabilidade aumenta um pouco, mas também está relacionado à raça. Então, homens negros têm uma chance maior, o dobro de probabilidade do que em homens brancos, e os homens asiáticos são os que menos ocorre o câncer de próstata. E um fator de risco importante que tem que ser avaliado é quando existe um histórico na família. Um avô, um pai, um tio tenha tido câncer de próstata, então esse risco é maior. Portanto, nesse caso, homens começam a fazer exames um pouco antes. E um outro problema que tem sido bastante avaliado é homens que são obesos. Quando tem o câncer de próstata, geralmente esse câncer é mais agressivo. Então é um outro fator bastante complicado que tem que ser levado em consideração. Mas o grande problema, o grande vilão é o machismo e o preconceito, com que faz com que o homem não realize os exames que são necessários. Do exame mais simples, PSA, vamos dizer assim, ao exame de toque, porque o homem acha que isso vai interferir na sua masculinidade. E esse é o grande tabu e o grande preconceito a ser quebrado, porque é o que faz com que muitos homens não vão lá realizar os exames, e quando procuram os exames é porque já estão sentindo alguns sintomas, e aí a coisa fica muito complicada. Os tratamentos são praticamente os mesmos lá que nós já aprendemos lá no Outubro Rosa, porém traz aí a criocirurgia, que eu gostaria de ressaltar, que é um exame, um tratamento onde é feito o congelamento
da próstata ali na região onde está com o câncer. E é um tratamento onde é colocado uma sonda ecográfica pelo ânus no homem. E essa sonda, além de ser introduzida no ânus, acima dela são injetadas agulhas que passam ali entre a região do ânus e a bolsa escrotal, e essas agulhas vão até a região da próstata para fazer o congelamento, vamos dizer assim, da região do tecido afetado. Então um tratamento muito complicado, que causa um desconforto, que muitas vezes causa alguns problemas pós o tratamento, que é muito mais complicado do que o homem ir lá e realizar um simples exame de toque retal. Então, por causa do machismo, depois passa por uma situação muito mais complicada, né? Então, é muito importante que o homem entenda isso e compreenda que o exame é importante. Assim como as mulheres vão lá, fazem o exame de Papa Nicolau, os homens precisam saber que é cuidado com a saúde, e é muito importante. Bom, o melhor dessa história toda, como eu já disse, é saber que o quanto antes se faz a prevenção, se busca uma ajuda caso tenha algum problema, maior é a chance de cura, que chega até 90%, então é muito importante. Os exames. O exame mais conhecido aí é o exame de PSA, que é o exame feito para saber através, conforme a próstata do homem, geralmente ela vai aumentando, é muito comum que o PSA, o número do PSA, também vai aumentando um pouquinho. Então, existe um nível ali, que é uma faixa que o homem tem, mas que quando essa faixa aumenta muito, sem a próstata aumentando, isso é um indício que pode ter um câncer, porque é um controle que se faz entre o PSA e o tamanho da próstata, e aí por isso é importante fazer esse exame, assim como também existe o ultrassom, né? O ultrassom do abdômen, que também consegue ver, analisar aí o tamanho da próstata para ver como está o aumento da próstata no decorrer da idade. Então é muito importante esse monitoramento. O outro exame é o exame de toque. O toque é feito pelo ânus e é justamente para que se toque pelo ânus a próstata e consiga perceber se existe alguma parte endurecida nela, né? Fala-se que a hora que o médico faz esse exame, ele tem que sentir uma textura parecida com a ponta do nosso nariz, e que quando encontrar alguma coisa parecendo um carocinho, por exemplo, de feijão, aí significa uma parte endurecida, pode ser um tumor. Lembrando que também podemos ter aí o tumor benigno ou maligno, e o tumor maligno é aquele que sai, né, de uma região e vai se espalha, e aí fica difícil o seu controle, e às vezes a pessoa acaba tendo um câncer em outras áreas do corpo que dificulta o tratamento e muitas vezes leva a óbito com maior frequência, tá? Bom, para não ficar somente nas minhas palavras, vamos deixar o doutor falar um pouquinho, que vai trazer um esclarecimento muito maior para vocês. Então vamos colocar um videozinho aqui para vocês assistirem um minutinho, tá bom? Você conhece alguém que tem ou teve câncer de próstata? Já sabe o que deve fazer como prevenção? Então preste atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar. Câncer de próstata. A primeira informação que você deve saber é: por que um homem tem que se preocupar com câncer de próstata? Basicamente por 3 razões. A primeira razão é a frequência dessa doença. O câncer de próstata é o segundo tumor mais comum do homem. Só perde para tumores de pele. Só para você ter uma ideia de como isso é frequente, 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata ao longo da vida. Ou seja, do seu time de futebol da infância, 2 vão ter câncer de próstata ao longo da vida. A segunda razão é porque o câncer de próstata ele é silencioso
e traiçoeiro. Os principais sintomas relacionados ao câncer de próstata são: 1. Emagrecimento. A pessoa começa a perder peso mesmo comendo as mesmas quantidades de comida que ele sempre comeu. 2. Palidez. 3. Dores pelo corpo. O câncer de próstata dá metástase para os ossos. E na realidade o que acaba doendo são esses ossos com metástase. Os principais sítios são coluna e quadril, mas podem doer outras regiões também. Podem ocorrer sintomas urinários, como jato fraco, sensação de que não esvazia a bexiga completamente, acordar à noite para urinar, fazer força com a barriga para continuar a micção. Todos esses são sintomas que podem estar relacionados ao câncer de próstata, mas aqui vale um esclarecimento. É comum homens acima de 50 anos de idade terem esses sintomas, e a principal causa desse problema não é o câncer de próstata. É um problema benigno chamado hiperplasia prostática benigna. Essa hiperplasia prostática benigna, chamada HPB, é um crescimento benigno da próstata. É diferente de câncer. E essa é a principal razão desses sintomas que eu falei. Mas câncer de próstata também pode dar. Saber esses sintomas é importante, mas é fundamental que você saiba que câncer de próstata nas fases iniciais não dá sintoma. E esse é um ponto muito importante. E é aqui que tem o grande problema. Imagine que você tivesse um tumor crescendo na ponta do seu dedo. Você ia reparar esse tipo de problema e logo depois iria no médico. No caso do câncer de próstata, o tumor está crescendo e você não sente nada. Quando você passa a sentir alguma coisa, já está tarde. O tumor já está avançado. E esse é o grande problema. Por que isso é tão importante? Quando nós descobrimos o tumor de próstata nas fases iniciais, a taxa de cura é de 90%. Agora, quando a doença é descoberta nas fases avançadas, a taxa de cura é próxima a zero. Nessa situação, o médico já não pensa mais em tratar para curar, apenas para controlar a doença. A terceira razão para você se preocupar é a causa do câncer de próstata. A medicina não sabe a causa do câncer de próstata. Isso significa que nós não sabemos se você ou seu amigo vai ter. Também a gente não sabe como evitar a doença. O que se sabe, em algumas condições, a chance de ter câncer é maior, que é o que chamamos de fatores de risco. Eu quero destacar 3 deles. O primeiro é a idade. Então, quanto maior a idade, maior a chance de ter câncer, principalmente depois dos 50 anos. O segundo é a raça negra. Então, a raça negra tem maior chance de ter câncer e quando tem câncer, normalmente é mais grave. O terceiro é antecedente familiar. Se você tem o seu pai ou o seu irmão que tiveram câncer de próstata, a chance de você ter câncer de próstata é de 2 a 10 vezes maior. Então, isso tem que chamar atenção. Então, diante de uma doença que é muito frequente, que não dá sintomas nas fases iniciais, que a medicina não sabe a causa e não tem como evitar a doença, que tem taxas de cura muito boas quando descoberta no começo e taxas de cura muito ruim quando descoberta nas fases avançadas, que é quando tem os sintomas, o que você tem que fazer? Você deve vigiar a próstata para que, se o câncer aparecer, você descubra no começo. Isso é o que chamamos de rastreamento e é feito através de 2 exames. O primeiro deles é um exame de sangue chamado PSA. PSA é uma substância que é produzida só pela próstata ou por tumor de próstata. E por isso ele funciona como um marcador. Você deve ficar atento se o valor do seu PSA estiver alto. Então sabe-se que quanto maior o valor do PSA, maior a chance de ter câncer. Um valor de referência para os urologistas é 4. Então, se o seu valor do PSA é maior que 4, isso já deve chamar a sua atenção. A segunda informação importante é a elevação. Então, é normal a próstata crescer ao longo do tempo após os 50 anos. Só que esse crescimento é lento. Da mesma maneira que a próstata cresce, o PSA também pode crescer de uma maneira lenta. O que não é normal é o PSA começar a subir muito rapidamente. Então, se no ano o PSA era de 1,2, um exemplo, e depois ele passa para 3, depois para 6, depois para 12, isso não é normal e tem que chamar a sua atenção. Valor do PSA e tamanho da próstata. Como toda próstata produz PSA, é normal uma próstata grande, PSA alto. O que não pode é ter uma próstata pequena com PSA alto. E isso tem que chamar a atenção também. Além desses, existem muitas outras informações que o PSA pode dar e que pode ajudar o urologista. Mas tem um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Existem tumores de próstata que não aumentam o valor do PSA, não alteram esse exame. E nesse caso, um segundo exame de rastreamento é muito importante, que é o toque retal. No toque retal, o urologista consegue palpar a parte externa da próstata, que é o lugar onde mais tem o câncer de próstata. Palpando essa região, ele consegue sentir pelo tato a consistência da próstata. A próstata normal tem a consistência parecida com a ponta do seu nariz. Já o tumor é um nódulo, uma nodulação que parece um feijão. Se algo está errado, tanto com o PSA ou com toque retal, tem que prosseguir a investigação do diagnóstico através de um exame chamado biópsia de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, você deve começar a fazer os exames de rastreamento, que é o PSA e o toque retal, a partir dos 50 anos de idade. Se você tiver algum fator de risco, que é raça negra ou antecedente familiar, você deve começar a fazer esse rastreamento a partir dos 45 anos de idade. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e no melhor tratamento.
Você sabia que não existe nenhum suplemento dietético que previne o câncer de próstata? No passado, se acreditava que vitamina E e selênio reduziam a chance de você ter câncer de próstata. Isso não é verdade. A melhor forma é fazer mesmo a detecção precoce do câncer de próstata através do rastreamento. Bom, agora que vocês já assistiram aí ao vídeo, é bom lembrar, é bom ressaltarmos aqui nessa aula que o preconceito, o machismo é o grande inimigo e o grande vilão para que o homem não detecte e também não trate uma doença severa que mata e que afeta muitos homens, como nós acabamos de assistir no vídeo. Então isso é muito importante. Professor, por que tanto preconceito? Porque desde lá, muito cedo, a gente já escuta as brincadeiras, piadinhas, né? E o grande problema é que algumas pessoas levam essas piadas muito a sério, criando uma condição de achar que realmente, quando faz o exame, quando busca ajuda, ele está realmente comprometendo a sua masculinidade. Uma grande besteira e um grande problema. Isso só atrapalha na sua busca pela saúde, no seu cuidado. E quando você cuida do seu corpo, você está cuidando de si e também das pessoas que você gosta. Então seja o herói da sua saúde, cuide de você, para você também cuidar das pessoas que você ama, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com essa aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima.